Olá! Vamos agora passar a estudar uma das funções típicas do Poder Legislativo, que é inovar o ordenamento jurídico, produzindo espécies normativas primárias. Você saberia definir o conceito de processo legislativo? Vamos então começar a entender sobre este tema a partir das explicações da professora Natália Masson. Bons estudos! Olá, pessoal! Nessa unidade temática trabalharemos uma das funções típicas do Poder Legislativo, que é a função de legislar, de inovar o ordenamento jurídico, produzindo espécies normativas primárias. Então, nessa unidade temática trabalharemos o tema processo legislativo. Pois bem, inicialmente todos vocês querem um conceito sobre a expressão processo legislativo, que de alguma forma defina para nós qual é o significado dessa locução. O processo legislativo ele pode ser conceituado e definido como um conjunto ordenado de normas, de atos, tendentes à produção e elaboração das espécies normativas primárias. Essas espécies normativas primárias são aquelas que podem constituir direito novo, isto é, são aquelas espécies que podem trazer algo de novo, alguma novidade para o ordenamento jurídico. Eu diria até que são chamadas de espécies normativas primárias porque retiram seu fundamento de validade diretamente da Constituição Federal. Então, à guisa de conclusão, todas as espécies normativas primárias que retiram seu fundamento de validade diretamente do texto constitucional são aquelas que podem inovar no ordenamento jurídico. Antes de verificarmos a quem pertence a atividade de legislar, vamos trabalhar um pouco mais o dispositivo constitucional que trata dessa atividade. Bom, o artigo 59 da Constituição é o artigo que define quais são as espécies normativas primárias, quando ele determina que o processo legislativo vai ser composto pela elaboração de emendas constitucionais, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções, está esse artigo 59 definindo quais são as espécies normativas primárias que podem inovar, constituir direito novo no ordenamento e que retiram, então, seu fundamento de validade diretamente do texto constitucional. Legislar, portanto, nada mais é do que elaborar as espécies normativas primárias. Essa atividade de legislar, ela pertence ao Poder Legislativo com primazia, o nome do poder de estudo. Mas apesar de pertencer ao Poder Legislativo com primazia, não pertence com exclusividade. Afinal de contas, os demais poderes, executivo e judiciário, poderão editar normas primárias. Quando? Ora, o Poder Executivo, ele na verdade, exerce função de natureza legislativa quando edita medida provisória, quando edita lei delegada. E segundo, posição do Supremo Tribunal Federal hoje, manifestada na ADI 2564, quando edita também o decreto autônomo baseado no artigo 84, inciso 6º. Então perceba, a atividade de legislar, ela foi entregue ao Poder Legislativo com primazia, mas não exclusividade. Justamente porque outros poderes, executivo e judiciário, também legislam, ou melhor, exercem função de natureza legislativa. O executivo, quando edita medida provisória, lei delegada e também, segundo o Supremo, decreto autônomo. Já o Poder Judiciário exerce função de natureza legislativa quando elabora o seu regimento interno, que, sem dúvida, é ato normativo. Pois bem, esse processo legislativo de elaboração dessas espécies normativas, ele está previsto no texto da Constituição. Verifique aí o que temos na Constituição a partir do artigo 59. Agora, saiba que o processo legislativo não é considerado cláusula pétrea. Se ele não é considerado cláusula pétrea, as regras referentes a esse processo legislativo, a esse conjunto de atos que rege a feitura de uma norma, elas podem ser modificadas via emenda, podendo inclusive ser restringidas, até mesmo ampliadas, como, por exemplo, nós temos a emenda constitucional número 32. Essa emenda constitucional número 32, ela foi promulgada no dia 11 de setembro de 2001 e ela alterou todo o regramento do processo legislativo de elaboração e conversão em lei de medidas provisórias. Então, é plenamente possível que as normas referentes ao processo legislativo sejam fruto de emenda constitucional. Agora, um ponto importante para darmos início a esse estudo é reconhecermos que esse processo de formação das leis e de elaboração de emendas à Constituição é um processo suscetível de controle pelo Poder Judiciário. E o Poder Judiciário faz esse controle a fim de coibir, de evitar lesões à ordem jurídico-constitucional. Esse controle ele é possível na via incidental, ou seja, através do exercício do controle difuso, que você já analisou comigo em outra unidade temática, referente ao controle de constitucionalidade.
E aí, através da via incidental, nós temos a possibilidade do controle jurisdicional desse processo legislativo. E como é que esse controle é exercitado? Bom, esse controle é exercitado por meio da impetração de um mandado de segurança, lá no Supremo Tribunal Federal. Lembrando que a legitimação para impetração desse remédio constitucional, ela fica restrita àqueles que deliberam, àqueles que cuidam do processo legislativo, ou seja, parlamentares. E mais, eu diria que fica restrita aos membros da casa em que a proposta de emenda ou projeto de lei estiver tramitando. Como já foi afirmado, a competência originária para julgamento é do Supremo Tribunal Federal, em se tratando, claro, de processo legislativo federal. Então, meus amigos, existe um princípio, o princípio do devido processo legislativo. E esse princípio do devido processo legislativo é um direito do parlamentar, é um direito do congressista. Participar de um processo legislativo rígido, sadio, saudável, é direito do congressista, que será tutelado por intermédio de um mandado de segurança. Mandado de segurança que pode ser interposto perante o Supremo Tribunal Federal. Eu recomendaria aqui a leitura de uma jurisprudência, justamente para que vocês possam entender como o Supremo tem se posicionado com relação a essa questão. E, claro, verificar a corroboração deste entendimento que eu estou esposando agora. Leiam, por favor, a emenda e, se possível, o acórdão do mandado de segurança 22.503. Porque nesse mandado de segurança 22.503, vocês vão justamente verificar a posição do Supremo Tribunal Federal, na qual ele consagra a existência do princípio do devido processo legislativo como direito a ser tutelado dos congressistas e a ser tutelado por intermédio de mandado de segurança. Agora, mais uma questão sobre esse mandado de segurança que é importante. A legitimação, já foi dito, ela fica restrita àquele que é parlamentar, porque só quem delibera é que tem direito a deliberar dentro de um processo legislativo rígido. Isso é claro. Só quem delibera tem direito de deliberar corretamente dentro de um processo legislativo adequado. Agora saibam que quem pode impetrar esse mandado de segurança é o congressista que pertence à casa na qual a proposta de emenda ou projeto de lei esteja sendo discutida. Então, exemplo, se o projeto ou a proposta de emenda já saiu de uma casa e foi para outra, aquela casa nova que recebeu é que tem membros que podem entrar com mandado de segurança. Os membros da casa anterior já não têm mais o direito de impetrar o mandado de segurança, já não tem direito líquido e certo de discutir a questão. Por quê? Porque o projeto ou a proposta de emenda já saiu da casa da qual ele faz parte. Então ele vai impetrar um mandado de segurança para quê? Para dizer ao Supremo, olha, eu não quero deliberar sobre essa questão porque eu tenho o direito a participar de um processo rígido. Aí o Supremo responde, não é questão de você querer ou não deliberar, a proposta já saiu da sua casa. Já não mais se encontra na casa legislativa da qual você faz parte. Então, você perdeu o direito líquido e certo de impetrar o remédio, tá? Então, é parlamentar? É. Mas é parlamentar e na casa a qual ele pertença, a medida deve ali estar, para que ele possa fazer uso desse remédio. Bom, agora, se o devido processo legislativo pode ser tutelado, ou seja, se eu estou afirmando aqui que o judiciário pode sim intervir de maneira absolutamente excepcional durante a fase de elaboração de normas para proteger o quê? O direito do parlamentar de participar, de atuar de um processo legislativo isto e sadio, perguntas. Esse controle que é feito pelo judiciário, ele pode ou não atingir a matéria constante do regimento interno das casas legislativas. Ou seja, o que eu quero saber é se os atos chamados de interna corpus, ou seja, os atos constantes do regimento interno, eles são ou não imunes ao controle jurisdicional de constitucionalidade. Porque nós já definimos aqui que o controle de constitucionalidade na via difusa pode ser feito por intermédio de mandado de segurança para proteger esse princípio do devido processo legislativo. Agora, e essa matéria constante do regimento interno? Ela pode ou não ser objeto de controle de constitucionalidade? A gente vai resolver uma questão aberta que caiu na segunda fase de uma prova para juiz substituto em Minas Gerais, no ano de 2005. Vamos verificar o que nós temos aqui na questão e aí depois a gente parte para a resposta. Olha, essa matéria processo legislativo, ela é muito importante para a primeira fase de qualquer concurso, isso é evidente. Agora, muito além de ser importante para a primeira fase, ela é cobrada com muita constância nas provas orais e também nas provas discursivas. Veja aqui um exemplo. Matéria constante do regimento interno das casas legislativas é imune ao controle jurisdicional de constitucionalidade? Argumente. Em suma, o que a questão exige de você é o seguinte: quer saber se existe controle de constitucionalidade de atos internos. Vamos responder essa questão? Então, ok. Meus caros, para responder essa questão, alguns pontos deveriam ser abordados.
Com sinceridade, eu acho que você deveria iniciar a sua resposta, dizendo que o processo de elaboração das leis e também o processo de elaboração de emendas à Constituição, sem dúvida, revela-se suscetível de controle pelo Poder Judiciário. Tudo isso com o intuito de coibir lesões à ordem jurídico-constitucional. Esse controle, sabemos, ele é possível na via incidental, exercido por intermédio de mandado de segurança, conforme vimos, até citei uma jurisprudência para você, né? Mandado de segurança 22.503. E aí esse mandado de segurança tem uma legitimação restrita aos membros da casa em que a proposta estiver tramitando. E a competência originária para julgamento é, sem dúvida, do Supremo Tribunal Federal, se estamos a falar de um processo legislativo desenvolvido em âmbito federal. Depois que você fez essa introdução sobre a possibilidade do controle na via incidental, você começa a fundamentar a questão com o seguinte conteúdo. Olha, muito embora o Supremo Tribunal Federal ele reconheça a possibilidade de termos esse controle judicial do processo de elaboração das espécies normativas nas hipóteses de desrespeito às normas previstas na Constituição, a Corte também já afirmou o entendimento de que tal controle não alcança a interpretação de uma norma que seja estritamente regimental. O que é uma norma estritamente regimental? É aquela norma do regimento interno que não tenha qualquer projeção específica no plano do direito constitucional positivo, que recebe os nomes, e recebeu o nome da questão, de ato interna corporis. Nesse sentido, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, seriam atos internos, ou seja, exclusivamente do regimento, e que, portanto, seriam insuscetíveis de controle jurisdicional, aqueles atos que, primeiro, sejam emanados dos órgãos de direção das casas do Congresso Nacional. Segundo, tenham sido praticados, tenham sido realizados dentro dos estritos limites da sua competência. E, em terceiro, estejam apoiados em fundamentos exclusivamente regimentais. E, para finalizar, que não tenham qualquer conotação de índole jurídico-constitucional. Se esses requisitos estão cumpridos, você vai concluir comigo que eles não se submetem a controle do judiciário, em razão de um postulado. Qual? Em razão do postulado da separação de poderes. Professor, temos ou não precedente envolvendo essa questão? Temos ou não algum precedente no qual o Supremo tenha delimitado a impossibilidade do controle judicial desses atos interna corporis? Temos sim. Temos um mandado de segurança, cuja relatoria foi feita pelo ministro Celso de Mello, que é o MS 23.920, através do qual o Supremo firma o entendimento de que atos estritamente regimentais, ou seja, atos materialmente e formalmente regimentais, não estariam sujeitos ao controle de constitucionalidade, em virtude, claro, do postulado da separação de poderes. Você só vai tomar cuidado com uma coisa. Aquele manual do Gilmar Ferreira Mendes, aquele curso de Direito Constitucional escrito a 6 mãos, né, o Gilmar, o Inocêncio Martins Coelho, o Paulo Brão, esse manual traz ali a posição interessante de um jurista italiano, que é o Gustavo Zagrebelsky, que comenta a existência de normas constitucionais interpostas, ou seja, a existência de atos que formalmente são até regimentais, mas materialmente não são, justamente porque inovam e trazem regramento específico para o processo legislativo. Então, na verdade, o ato é formalmente regimental, porque consta do regimento interno. Mas como tem projeção específica no campo do direito constitucional, materialmente não é regimental. Como consequência, se apresentaria, segundo Gustavo Zagrebelsky, como uma norma constitucional interposta, sujeitando-se, então, neste caso, a controle jurisdicional de constitucionalidade. Então, findamos essa unidade temática com a análise das questões, digamos, da teoria geral do processo legislativo. Eu te espero na próxima unidade de estudo para podermos trabalhar a classificação do processo legislativo. Estudamos nessa unidade aspectos introdutórios sobre o poder legislativo, como a função de produzir espécies normativas primárias definidas no artigo 59 da Constituição. Como vimos, a atividade de legislar não pertence exclusivamente ao poder legislativo. Os poderes executivo e judiciário também podem editar espécies normativas primárias, como você acompanhou nessa unidade. Vamos ainda aprofundar este estudo em outra oportunidade. Bons estudos e até mais!